balinha, normal. Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Havendo um regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio aos 9 dias do mês de maio do ano de 2016. Sob a presidência do vereador Pedro Geraldo Novaes de Macedo, havendo um número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Odair de Oliveira Motto, José Pedro Santos, José Vanderlei Barreira, Everaldo Aparecido de Carvalho, Aparecido Dias Balduino, Antônio Camargo de Oliveira, Jair Briene Sobrinho e Pedro Rodrigues Lobo. O senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as palavras: sob a proteção de Deus, deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Como matéria para o expediente, foi apresentada a moção número 44, que foi lida, discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores. Na sequência, foi apresentado o projeto de lei número 25, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2017 e da outras providências, o qual foi encaminhado à análise das comissões permanentes. Não havendo mais matéria para o expediente, a palavra ficou livre e ninguém querendo fazer uso da mesma, passou-se para a ordem do dia, e não havendo matéria a ser deliberada, novamente a palavra foi deixada livre ao vereador que dela desejassem fazer uso. Após o uso da mesma por alguns vereadores, encerrou-se a sessão, no que, para constar, eu, Jair Briene Sobrinho, primeiro secretário, lavei a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Está tudo aqui. Coloco em discussão a ata. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e contrários se levante. Está aprovada a ata. Com matéria para o expediente, solicito a leitura das indicações número 45 e 46. Indicação 45 de 2016. Indica ao Executivo, para que o mesmo providencie junto ao setor competente, para que se realizem reparos na iluminação da Estrada Velha, zona urbana de nosso município. Justificativa. Várias lâmpadas estão queimadas nessa referida rua, e por se tratar de uma rua muito usada para os moradores daquele local e também aos que caminham do centro em direção ao Jardim Santo Inês e vice-versa, as noites ficam muito escuras, deixando um local muito apreciado por desocupado e promovendo o medo dos moradores. Sala de sessões em 11 de maio de 2016. Odair de Oliveira Mota, vereador. Indicação número 46 de 2016. Indica ao Executivo, para que o mesmo providencie junto ao setor competente, urgente reparo no alojamento da Avenida João Simão Sola, principalmente em frente à Igreja da Santa Inês, em nosso município. Justificativa. Em frente à igreja existe um ponto de embarque e desembarque para o usuário dos ônibus, da faculdade, prefeitura e o amarelinho. Acontece que nesse local as lajotas estão afundadas, e cada dia, dando que os ônibus estão parando no meio da rua, para poder embarcar o pessoal, necessitando urgentemente de reparo. Sala de sessões, 12 de maio de 2016. Jair Briene Sobrinho, vereador. Solicito a leitura do requerimento número 12. Qual é que é o 12 agora? Número 12. 10 do 5. Aí sim, qual é que é o...
A 12 aqui, tá certo. Achei que tá bem pequenininho. Excelentíssimo senhor vereador Pedro Geraldo Novaes Macedo, presidente da Câmara Municipal de Itaberá. Requerimento número 12, protocolo número 20277-2016, no 10 de 5 de 2016. Os vereadores que se subscrevem em amparo ao artigo 156 do artigo 10 do regimento interno dessa Casa de Lei, requerem a Vossa Excelência seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que remeta nessa Casa de Lei as informações seguintes. É de conhecimento do Executivo Municipal que o servidor público Luiz Miguel de Oliveira, no setor de fiscalização, esteve juntamente com um motorista da Prefeitura na pedreira da empresa Votorantim, em Itapeva, e de lá retornou com o motorista para Itaberá e procedeu à entrega dessa pedra para sitiantes do bairro dos Quadros. Segundo, se era do conhecimento do Executivo Municipal tal circunstância qual o motivo do desvio da função do operado. Terceiro, quais são as medidas tomadas pelo Executivo Municipal em relação ao ocorrido. Câmara Municipal de Itaberá, 10 de maio de 2016. Antônio Camargo de Oliveira, vereador. Pedro Geraldo de Macedo, vereador. Jair Breno Sobrinho, vereador. Everaldo Aparecido de Carvalho, vereador. Aparecido de Balduino, vereador. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e contrários se levante. Está aprovado o requerimento. Solicito a leitura do requerimento número 13. Excelentíssimo senhor vereador Pedro Geraldo Novaes Macedo, presidente da Câmara Municipal de Itaberá. Requerimento número 13. Os vereadores que se subscrevem com o amparo do artigo 156 do inciso 10 do regimento interno dessa Casa de Leis, requerem a Vossa Excelência ser oficial do senhor prefeito municipal para que remeta nessa Casa de Leis as informações seguintes. Primeiro, qual o percentual da consolidação das receitas municipais em relação ao orçamento vigente? Segundo, qual o percentual de execução das despesas municipais em relação ao orçamento vigente? Terceiro, quais as medidas empreendidas pelo Executivo Municipal para a redução das despesas municipais? Quarto, quais as medidas planejadas para a execução próxima com vista da redução das despesas municipais? Câmara Municipal de Itaberá, aos 10 de maio de 2016. Vereadores: Antônio Camargo de Oliveira, Pedro Geraldo Macedo, Jair Breno Sobrinho, Pedro Rodrigo Lobo, Everaldo Aparecido de Carvalho, Aparecido de Balduino, José Vanderlei Barreira, Odair Oliveira Moto, José Pedro Santos. Coloque em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se levante. Está aprovado o requerimento. Não havendo mais matéria para o expediente, deixe a palavra livre ao vereador que dela querer fazer uso. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, deixo novamente a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras, senhores aqui presentes, eu começo a minha fala passando aqui uma triste notícia que aconteceu na segunda-feira passada, quinta-feira passada, quando eu procurei o prefeito Gustavo para que ele assinasse uma declaração de que determinados
produtores rurais do nosso município fossem reconhecidos como poceiros legais em nosso município, para que esses agricultores pudessem ter acesso a uma casa oriunda do governo federal. Para minha surpresa, o prefeito Gustavo se negou a assinar tais declarações. E com isso, dezenas de famílias perderam o direito de adquirir do governo federal gratuitamente uma casa de moradia. Por isso que eu falei que é uma triste notícia, porque infelizmente, com a atitude do prefeito em se negar em reconhecer os agricultores, moradores desse município, como poceiros legais, já que não tem escritura registrada em cartório, ele deixou essas famílias sem o direito de adquirir a sua casa tão sonhada. Além de atrapalhar esses agricultores, ele também atrapalhou a geração de emprego no nosso município. Porque cada casa dessa gera diretamente 2 empregos e indiretamente outros 2 empregos. Numa situação em que se encontra a falta de emprego, você contribuir para não gerar emprego, sendo prefeito da cidade, é lamentável. Por outro lado, com as vendas indo mais devagar, o senhor prefeito conseguiu atrapalhar a economia municipal de aquecimento do mercado. Então, notem, senhores, que a falta de uma canetada, ela foi responsável de tamanho prejuízo à nossa sociedade no geral, seja ela os agricultores, seja ela as pessoas que precisam de emprego e seja elas do comércio. Jamais visto em 40 municípios que nós trabalhamos com Minha Casa Minha Vida Rural, foi o primeiro prefeito a negar esse direito à sociedade. Por falta de conhecimento. Porque se ele tivesse ligado na superintendência da Caixa e tirado a informação do que era aquele documento, ele teria assinado, ele não teria causado esse transtorno e causado tamanha desgraça econômica para a nossa cidade. Mostra que, além de não ter compromisso com a sociedade, não sabe onde buscar as informações corretas, porque a interpretação que ele tinha é incorreta. Ele tinha que buscar essa informação na Caixa Econômica Federal de Sorocaba, a GIAB. Não o fez e tomou a decisão por conta. Quem ficou alegre da vida foi o prefeito de Itaporanga, que essas casas que eram para ter assinado aqui em Itaberá, elas foram removidas para Itaporanga. Prefeito do PSDB, mas um homem compromissado com a sociedade itaporanguense,
que sabe que lá precisa de casa, que lá precisa de emprego e que o comércio precisa ser aquecido. Então não pense o prefeito Gustavo que aquilo que ele deixou de fazer para Itaberá e para as famílias de Itaberá foi perdido para esse povo, mas o povo da cidade vizinha ganhou. Os documentos que estavam prontos, que estão no meu carro, montadinho, só faltando essa assinatura, nós no sábado e no domingo, nós fizemos toda essa documentação lá em Itaporanga e o prefeito assinou parte no sábado e parte no domingo. O prefeito Zé Donute assinou mesmo sendo sábado e domingo. Ele ficou à disposição do Sindicato da Agricultura Familiar de Itaberá, porque ele sabe o valor que é essas casas para o município. Lamentavelmente, o nosso prefeito não enxergou dessa forma. Cabe a ele explicar para a sociedade qual a razão pelo qual ele não assinou. E não adianta ele falar que estava ilegal, porque se ele consultar a GIAB de Sorocaba, vai comprovar que a responsabilidade da terra que não tem escritura, tem apenas contrato de compromisso, é o ente público. Ele não é dono, mas ele é responsável por aquela propriedade. É ele que diz se está legal ou está ilegal, se o poceiro está legalmente ocupando ou não, se a terra é terra de origem de invasão ou de algum outro tipo de extirpação. E ele sabe que não é, porque ele conhece todo esse povo daqui. Então fica aqui o meu desabafo e dizendo que aqueles que precisam de emprego, direto ou indiretamente desse programa, e os comerciantes já sabem o quanto foram prejudicados. Eu quero, num segundo momento, comentar o novo governo do PMDB, Michel Temer, e quero atentar para algumas coisas. A primeira coisa que eu vi foi a escolha do ministério. Não sei se os senhores e as senhoras perceberam. Ele montou todo o ministério dele só de homens. E para ele ter o cargo de presidente hoje, ele precisou do voto das mulheres senadoras. No ministério dele não tem nenhum negro. E para ele conseguir esse cargo de presidente, ele precisou do voto de senadores negros. Então vejam, senhores, que nós estamos numa ditadura, além de machista, também racista. E hoje, de tanta crítica que ele recebeu, que até a Rede Globo fez uma charge, colocando uma mulher baixinha, gordinha, com a bandeja servindo os ministérios e o presidente. Quer dizer que mulher para o presidente só serve para isso, para servir o presidente e os seus ministérios. E no fundo tinha um negro bem acabrunhado lá, assistindo a posse do presidente dos ministérios. Então já mostra de cara quem é e que tipo de governo que nós vamos ter. Bom, como tarefa, como ele foi muito criticado, hoje ele anunciou que vai colocar uma mulher como presidente do BNDES. Se não fossem as críticas, não teria essa mulher na presidência do BNDES. Por outro lado, o primeiro ponto de pauta dele é mexer na Previdência Social. Qual é o plano de mexer na Previdência Social? Primeira coisa, aumentar o tempo de contribuição.
Segunda coisa, aumentar a quantidade de ano a mais para você ter direito à aposentadoria. E qual a outra política? A estagnação do salário dos aposentados e pensionistas. O que quer dizer isso? Que nós vamos voltar na era do FHC, que o salário mínimo de aposentado e pensionista vai ficar valendo 60% do salário mínimo. E também o salário mínimo não vai estar subindo como estava subindo no governo do PT. Já está falando que vai subir a gasolina, porque o governo precisa de dinheiro. E já está discutindo a aprovação da CPMF, porque o governo precisa de dinheiro. Bem, quando era a Dilma que estava governando, subir a gasolina era um caos. Aprovar a CPMF era impossível, era um crime. Mexer na questão dos trabalhadores, jamais. E é justamente tudo isso que ele vai fazer agora. Então tiraram a Dilma de lá por quê? Tiraram a Dilma de lá porque ela não tinha crime nenhum. Aí quem está de ministro? A maioria investigado pela Lava Jato. E o presidente, que também é um investigado pela Lava Jato. E que cometeu o mesmo crime que a presidente Dilma cometeu, que foi das pedaladas fiscais, enquanto a presidente estava fora. E também assinar decreto para liberação de dinheiro dos bancos. Ele fez a mesma coisa, só que para ele não é crime. Mas para a presidente Dilma foi crime. Eu só estou alencando isso aqui para que os senhores prestem atenção como que está andando a nova administração. Eu quero queimar a língua e que ele faça uma administração exemplar melhor do que a do PT. Porque assim o povo vai estar bem. O povo não vai ser aquele povo escravizado como foi no passado. E por último, eu quero aqui denunciar um acordo que foi feito entre a prefeitura e os alunos da universidade e que infelizmente o senhor prefeito não está cumprindo com a obrigação assumida com os alunos e que o ônibus que transporta os alunos para Avaré já está com mais de 3 meses atrasado sem receber. Além de R$14 mil que ficou do ano passado sem pagar. E que os alunos, para não perder o estudo, estão tirando do bolso. Estão se sacrificando para poder bancar o estudo em que eles estão fazendo. Ora, não se pode fazer mais estágio para se qualificar. A prefeitura é contra. E não acha uma forma que concilie as duas coisas. A pessoa é obrigada a abandonar o emprego porque não pode mais se formar. E os alunos que estão se esforçando para ser alguém na vida, estão suando sangue para arrancar dinheiro para pagar as viagens. Coisas que o governo federal não tem limites para incentivar e bancar os estudos dos nossos jovens. Então eu gostaria que o prefeito revesse a sua posição. Dizer que não tem dinheiro não justifica não ajudar o desenvolvimento socioeducativo
do nosso município. Ou ele quer criar uma sociedade que não tenha nenhum conhecimento e, portanto, corta as verbas da educação. Obrigado, senhor presidente. Falar com o Jornal Livre. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, novos vereadores. Queria aqui usar a palavra, senhor presidente, fazer um comentário aqui, através aí do Facebook, a respeito daquela ponte ali de Girão Maia. Se não me engano, na sessão passada ou na anterior, eu já cobrei nesse plenário aqui, e novamente vou tornar a cobrar. Não respondendo a crítica, eu acho que a crítica tem que ser feita mesmo, porque isso acelera nós a fazer alguma coisa também, mas já cobrei na sessão passada, aquela ponte, o tubo se encontra no local, realmente é o que está lá no Facebook, a foto, e venho aqui fazer um apelo para o seu prefeito que fizesse aquela ponte ali. Já é a terceira vez que nós cobrar, eu falei nesse plenário aqui que já foi motivo até de reportagem da TV Tem, e inclusive o cara que fez a matéria, que é o filho ali do seu Santana, o Daniel, e eu acho que também nem vou criticar ele aqui, eu acho que é um direito dele estar cobrando, é um cidadão, é um eleitor, que também passa pela estrada ali, se não me engano, não sei se é mulher dele, é o vizinho dele, que ele estuda ali, pega o Jundiá e utiliza aquela ponte ali. E na sessão passada, eu ainda citei ali, mora o seu Dito Olívio ali também, a par ali, que também usa ali aquela saída. E eu acho que tudo bem, o prefeito está encontrando dificuldade aí, não está fácil mesmo, mas lá acho que nem gasto não tem ali, é mais mão de obra, senhor presidente. Ali o tubo já está lá no local, acho que estava comentando agora com o vereador Vanderlei ali, acho que é pouca hora de máquina lá, resolve o problema ali. E o distrito de Girão Maia ali, para eles é importante aquele local ali, porque quem vai daqui para lá, sentido a Agrovila 1 e 4, ele tem que dar a volta lá para Girão Maia, então fica longe ali o trecho, e é pertinho o trecho ali, e eu acho que é um custo barato ali. A outra questão, senhor presidente, era como a prefeitura está aí complicada a questão administrativa aí de dinheiro, e eu acho que as máquinas da prefeitura também estão devagar aí, mas mesmo assim eu vou deixar a cobrança minha aqui na questão a perua escolar. As mães de alunos também procuram a gente lá nas Agrovila, falando sobre as estradas lá das Agrovila, que tem bastante local ali, que nem Pequeno Grutor, que mora mais para os fundos. As estradas estão muito ruins, como foi parado agora esse meio de tempo, para lá não foi feito mais estrada, e as peruas estão com dificuldade para pegar esses alunos ali na Água Azul, dentro da Agrovila 2, tem duas ruas também, uma foi arrumada naquele lugar da mina lá, que até ficou bom lá, mas tem mais duas ruas ali que a perua não está indo buscar o aluno, e essa semana as mães vieram lá reclamar que precisa ser arrumado ali. A outra questão também, senhor presidente, queria convidar aqui a todos, e o município também quiser participar lá, vai ter uma cavalgada agora, enquanto as cavalgadas vai para Sorocaba, se não me engano, quarta-feira, 10 horas da noite. Então está todo mundo convidado aí, vai ter um festivo lá. É um povo que já vem ali, acho que se não me engano, faz mais de 8 anos que estão passando ali, e esse ano vão passar de novo, então vocês estão convidados aí, quem quiser participar lá, vai ser lá das 8 às 10 da noite. Estão chegando ali, vão jantar com nós ali. Mas é isso. Vai lá, continuar livre. Senhor presidente, nós vereadores, senhor e senhora aqui presente, eu também gostaria de começar minhas palavras com uma triste notícia também, que todo mundo sabe do acidente que aconteceu nesse fim de semana aí, entre Taquarituba e Itaí. Infelizmente, custou 3 vidas, nesse trânsito violento que todo mundo sabe que é no país nosso. E eu particularmente perdi um amigo que eu considerava muito, mas é uma fatalidade e não tem o que fazer. E que Deus abençoe a família, que conforte eles pela perda, porque é difícil. Também perdi meu pai, eu sei o quanto é difícil a gente perder um ente querido. Então, fica aqui as minhas condolências à família, que
tem que ser forte essas horas que é difícil. E também, senhor presidente, eu gostaria de levantar outra questão, que eu já até falei na sessão anterior, a respeito da denúncia que o menino fez aqui, da esposa dele, que tinha dado aquele problema lá. Infelizmente, resolveram, não foi uma situação boa para ela, mas acertaram, ela pediu afastamento, e ela está tocando a faculdade dela, como diz o Vanderlei Barreira, as duras penas, que não está difícil para ninguém. Então, eu acho que aquela denúncia nós não podemos deixar impune, nós tínhamos que ver como que vai ficar, porque eu sou cobrado na rua a respeito disso, então eu acho que nós tínhamos que dar uma resposta para o povo, porque hoje, para o povo na rua, nós somos coniventes com a denúncia, nós estamos de acordo com o que aconteceu, e eu particularmente não estou. Então eu gostaria que nós tomássemos essa providência, todo mundo junto aqui, se fosse possível, depois da sessão nós termos uma reunião na sala de Vossa Excelência e tentar resolver esse problema. E outra questão também que eu queria levantar, que eu também fui cobrado, e gostaria que o vereador Serrinha, se assim me permite chamar, pronunciasse depois a respeito daquele dinheiro da VIC, que foi falado nessa tribuna, em 2 sessões, que esse dinheiro veio para a VIC e foi para o hospital. Então, eu acho que também é um negócio que tem que ser investigado, porque a VIC é uma entidade carente que precisa muito, todos nós sabemos que vive de doação. Então, não é possível que um dinheiro, antes de chegar nela, já seja desviado esse dinheiro. Então, se esse dinheiro realmente foi parar lá, também, na secretaria, então eu acho que nós tínhamos que investigar e ver realmente o procedimento desse dinheiro, porque simplesmente na VIC ele não entrou. Então, como foi Vossa Excelência que trouxe, Serrinha, esse dinheiro, foi o deputado senhor, e até quero parabenizar o senhor pelo dinheiro que veio, porque este ano foi um mandato muito difícil, foi muito pouco vereador que conseguiu o recurso. Mas então, por isso mesmo, nós não podemos perder o recurso. Então, se esse dinheiro realmente não chegou na VIC e foi para a secretaria, eu acho que nós tínhamos que apurar e ver o que está acontecendo a respeito disso. Então, as minhas palavras são essas, senhor presidente. Obrigado. E daí eu gostaria que o senhor comentasse depois a respeito disso. Eu quero só uma parte aqui com o vereador Dico, sobre a questão da VIC, que deu maior comentário aí sobre o desentendimento da questão do dinheiro. Acontece que essa emenda, ela foi apresentada pelo deputado estadual Carlos Neder, que é médico, e essa emenda ela tramitou normalmente no Palácio do Governo, na Casa Civil, e foi liberado esse dinheiro. Quando esse dinheiro estava para chegar em Itaberá, o secretário da VIC, senhor Juninho, foi chamado numa reunião com o doutor Gilson, e para ele foi proposto que a Santa Casa dava toda assistência médica para os doentes da VIC, mas que o dinheiro que veio para a VIC ficaria no hospital. E houve concordância por parte do senhor Juninho. Então, quer dizer, o dinheiro veio, foi conseguido e veio para atender o pessoal da VIC. Como a VIC não tinha ainda condição de receber o dinheiro, veio no CNPJ da prefeitura. E aí essa discussão do dinheiro da VIC, porque está lá dizendo que veio para a VIC, mas no CNPJ da prefeitura, foi negociado com o doutor Gilson e o secretário Juninho para que esse dinheiro fosse para o hospital. Então, que o dinheiro veio, né? Eu tive conversa com o funcionário da prefeitura lá, aquele que mexe com o projeto lá, o Braz, e o Braz confirmou realmente, o dinheiro está aí, está caindo na conta, mas ele já está destinado para a Santa Casa através dessa negociação. Vereador, só que eu acho que nós temos que investigar se realmente tem procedência essa barganha que foi feita, se realmente
ocorreu isso, né? Porque, infelizmente, o dinheiro ficou lá. Então, se foi feito esse acordo, essa barganha, deve ter algum documento. Eu acho que a gente tinha que pedir, não quero prejudicar ninguém, não estou falando isso para prejudicar ninguém. Simplesmente que isso não pode acontecer, né? Se veio para a entidade, eu acho que o dinheiro deveria ter sido entrar na entidade, mas como foi feito o acordo, então a gente tinha que ver a procedência desse dinheiro, se realmente esse acordo procede. Obrigado, senhor presidente. Olá, continua livre. Boa noite, presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, povo aqui presente. A respectivo do, pegando um gancho do Serrinha, esse homem da Varé, é tão engraçado e a história que nessa época que tinha esse restante de dinheiro em débito dos estudantes, veio um projeto de lei aqui na Câmara, que até eu fui ao contrário a ele, tive o meu parecer. Essa dívida foi feita, acho que uma reunião com o prefeito lá e advogado e demais pessoas, e a presidente do Grêmio, só para negociar essa dívida aí. E nisso eu soube que eles iam dar aí uma televisão para fazer um bingo. E no parecer que até agora, no momento, essa dívida está crescendo cada vez mais, até o ano que vem, não sei como é que vai ficar isso aí. Já teve até ocorrência policial a semana passada, que a polícia interviu lá para o ônibus, impediu o ônibus, porque o aluno não aguentava pagar, estava sem o dinheiro. Então é uma coisa, gente, que acontece na Beirá, que a gente fica até meio chateado, constrangido, coisa que tem que ser aberta, declarada. Vamos passando a mão, vai ficando quieto, e a coisa ficando cada vez mais feia, do jeito que está o país nosso e o nosso município. É coisa simples, coisa de resolver, facilidades, conversando, e chega-se a uma conclusão. Essa é uma das hipóteses. Agora, eu queria também dar a minha condolência de grandes sentimentos ao acidente aí do nosso amigo, eu chamar ele, Deus que eu tenho em bom lugar, o Coro, foi uma grande fatalidade, devido há muitas denúncias sobre animais na pista. Mas aqui em Itaberá é engraçado. Tem tantas coisas acontecendo que ficam quietos, silenciosamente, passando a mão na cabeça, nem sequer toma conhecimento. Uma coisa que não poderia ter acontecido. Tinha que ter uma fiscalização rigorosa em cima disso. E aí o que aconteceu aí? Hoje não tem o dono do cavalo, ninguém sabe nada, e ficou um buraco, a destruição de uma família aí. E familiares. É uma coisa lamentável. Essa é minhas palavras de consolo, nem conselho com consolo, para dar um alívio para a família, minhas palavras sobre isso. Outra, eu queria parabenizar aí os garis, catadores de lixo, pessoas públicas, que se faz do nosso município a limpeza, dando dignidade para o nosso município. Que sim, como estou aqui, estou vendo que está em falta, tem lugar que meses e meses que não tem limpeza pública, mas sim, tem os garizinhos fazendo a parte deles, que precisava mais se organizar, o próximo gestor que entrar aí vai ter que fazer uma estruturação imensa nessa prefeitura, vários setores, começar a trabalhar, parou a prefeitura, eu tenho quase 30 anos de prefeitura, estou vendo que a coisa parou. Itaberá regrediu, não progrediu, regrediu no modo de serviços, como tanto faz maquinário, estrada. Primeiro era tão fácil, parecia que fazia, não tinha essa complicação imensa que está acontecendo agora. Aí vai aí os meus parabéns a esses aí, coletores, lixo, e também lembrando, há muito tempo atrás, no começo já dessa gestão, o meu amigo Serrinha pediu aos coletores de lixo trabalhar com dignidade, com luva, com capa de chuva. Até essa semana eu vi, na Garoa, o catador de lixo com roupa própria, não sem nenhum preparo, meu pai do céu. Que isso? É brincadeira uma coisa dessa. Até ele falou, o Zé Pedro, eles compram material que não aguenta, compram material duradouro, mas ninguém vê. Parece que tudo tá mil maravilha, gente.
É lamentável. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Olá, continua livre. Senhor presidente, só cidadãos presentes, colegas vereadores, um alentozinho aí que vamos ver como é que o senhor prefeito vai. O cobertor está curto aí. É uma notícia um pouco complicada agora à noite, vindo de Brasília, através das redes de comunicação, dizendo que as emendas de todos os deputados, inclusive do PMDB, vão ser travadas até uma segunda ordem. Tomara que isso não seja também marcada pelas emendas de contratos já assinados pelas prefeituras do Brasil inteiro, em obras do PAC 2, em obras da saúde, em obras do Ministério da Educação. Tomara que pelo menos essas obras já pactuadas através do CIMEC com as prefeituras municipais e já empenhadas pelo governo federal não sofram qualquer tipo de atraso. Que essas emendas dos deputados, se tiver que ser travadas, que sejam travadas por um pouco tempo, as emendas que ainda não chegaram às prefeituras e que emendas essas cujas prefeituras não fizeram ainda suas licitações. Porque numa situação de 11 milhões e meio já de desempregados, que vai chegar a 12 milhões até o final do ano, se eles não pagarem as pequenas e médias construtoras, empreiteiras, empresas que prestam serviços e que têm contrato com as prefeituras e não com o governo federal, se já está difícil arrumar uma ponte, se já está difícil arrumar qualquer coisa prioritária aí que a população nos cobra, e cobra o executivo também, com certeza, imagine essa bomba na mão da prefeitura, ter que pagar contratos por ela, assinados por ela, dentro da lei, em serviços em andamento e serviços concretizados. Daí, se isso ocorrer, nós não vamos para 12 milhões de desempregados, vamos para 15 milhões de desempregados. Mas o alento que eu queria dizer a nível nosso, local aqui, aqui na nossa cidade, é que começaram a ser entregues nas casas os carnês de IPTU. Quiçá a população que já estava ansiosa para receber, para ver quanto que deu o aumento, que foi até referendado por nós aqui na casa, que seria a inflação oficial, não mais que isso, porque a inflação que está correndo real, eu acredito que esteja casqueando aí, beirando em seus 15% a 18%. Só que, quiçá, a nossa comunidade, nosso povo, possa, entre tantas despesas essenciais, prioritárias, como aluguel, que mais de 1.000 famílias aqui em Itaberá dependem do dinheiro triste de aluguel, de pagar um dinheiro perdido que é aluguel. Não tem dinheiro pior do mundo, mas não tem o que fazer, por falta de uma política pública mais adequada, por falta de, se não casas populares, loteamentos baratos, que o povo venha e construa uma cozinha, um quarto e um banheiro, que já vão ter dignidade. Não precisa fazer uma casa de 100 metros, precisa ter garagem. Mas tomara que esse IPTU que chegou nas casas, está chegando nas casas, traga esse dinheiro que a prefeitura tanto precisa e que
no cobertor curto aí, que eles façam bom uso desse dinheiro, priorize de fato. Inclusive para ser cumprido algumas coisas contempladas no orçamento que nós aprovamos, como a situação do famigerado, falado canil, onde, com respeito a todos os vereadores, que nós deixamos 40 mil nesse orçamento desse ano, que já tinha no ano passado e voltou a ter o 40 mil nesse ano. Eu vou trazer uma ideia para a semana que vem aqui para os meus colegas apreciarem, que eu acho que com 10 a 12 mil reais dá para se adaptar alguma coisa dentro da norma aí, para que os cães que perambulam para a cidade aí tenham um local para ter guarida. E é um passo da municipalidade, é um prédio da municipalidade, desativado, junto à garagem municipal lá embaixo, onde a maioria dos carros, ônibus e combis já foram lá para cima, lá perto do trevo. Então tem toda aquela estrutura metálica lá já feita, prontinha, com alambrado e com tudo. É só fazer uma cerca de fechamento e está pronto o canil tão sonhado, tão pedido, tão criticado aí, com razão, pela nossa comunidade. É uma ideia que eu vou avaliar o custo, vou fazer uma planilha de custo, sem ter interesse nenhum nisso, mas vamos ver se com 10, 12, 15 mil reais se saia de um problema. Como também desse bendito aterro lá, que eu passo todo dia lá para o Engenheiro Maia, vejo os tubos lá. Também vamos ver se vem vindo lá de outro prefeito lá para trás, do Zé. E agora na situação crítica aí, vamos ver se esse dinheiro de IPTU, que eu calculo em 60, 70 mil por mês, pagar à vista vão pagar 8%, nem 10% paga à vista, mas se 10% pagarem à vista, já deve entrar uns 150 mil, 200 mil na receita. E os que parcelam lá nas 6 parcelas, me parece que são 6, se todo mundo pagar certinho, vai ter muita inadimplência, vai ter gente que não vai aguentar pagar, porque tem outras despesas que eu falei, inclusive para manter filhos fazendo ensino médio, fazendo universidade, fazendo faculdade, que não tem cabimento, que isso sim é prioritário. Carro, moto não é prioritário, mas você formar um filho é prioritário. E tem gente que está cortando tudo para poder deixar o filho terminar a faculdade, porque emprego não tem. E ainda vamos torcer e pedir a Deus para que as nossas confecções não esmoreçam, não fracassem, porque se nesse momento acabar ou tiver muito, não lograrem êxito no lucro e ficarem mais endividados do que estão, se fecharem as nossas confecções da beirada, aí pode fechar o caixão. Então, gente, vamos só torcer e acompanhar e sugerir para que esse dinheiro do IPTU, que é um dinheiro novo que a prefeitura tanto precisa, seja bem aplicado, porque ela conta com uma defasagem aí mensal aí de uns 100, 150 mil reais, e hoje está acumulando, acho que uma dívida com fornecedores em mais de 500 mil reais. Porque tem muito dinheiro da prefeitura que já fica retido. O fundo de participação é zerado. O que sustenta o ICMS? Nós parcelamos dia 10, dia 20 e dia 30. E alguns ICMS estão vindo um pouco zerado também. E 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 é sagrado, é fatal, é funcionalismo. Sem hora extra, que já está cortado também. Então, é remédio de acordo com a doença. E o prefeito novo que entrar aqui na eleição que vai haver esse ano, não tem choro nem vela. As coisas vão melhorar muito devagar, muito lentamente. Não por causa da Dilma, não. É recessão mundial. E ele vai ter que tomar uma atitude drástica
Ele tem que voltar, não sei que jeito, ele vai ter que voltar de 700, 800 funcionários, ele tem que voltar para 600, senão não põe a casa em ordem. E com um programa de austeridade e de aplicação financeira com técnico, não com político. Ah, mas o cara olha torto para a gente, não cumprimenta gente na rua. Não interessa. Ele é técnico, ele é conhecedor do que faz. É esse tipo de gente que nós estamos precisando. É isso que o Brasil está precisando, não de político. São de pessoas capacitadas, nem que seja contra na política, nem que seja um cara que torceu contra e jogou contra você na campanha, mas ele tem competência, é de Itaberá, tem competência, chame-o. Esse sim é o verdadeiro cargo comissionado que você tem que valorizar, é o cara que tem competência. Senão nós não vamos sair do buraco. Senão, a Itapeva está fazendo lá um reajuste. Estou excedendo aqui na minha palavra, que eu nem ia falar hoje, senhor presidente. Itapeva, lá o Comeron, está fazendo um corte violentíssimo de comissionados, para começar. Se não me engano, acho que um punhado, uns 800 cargos comissionados. Porque senão ele não fecha dezembro, e se não fechar vai dar pedalada, e se não der pedalada, ele não vai ser prefeito mais, ele está sem poder ser candidato para frente, e é perigoso, não, se não acertar até o final do ano, os prefeitos vão ser processados por não cumprirem a meta estabelecida por lei e autorizada pelas câmaras municipais. Então a situação é complicadíssima. Vamos ver o que acontece de agora até o final do ano, mas eu estou dizendo a vocês, não adianta acreditar em história, acreditar em que vai dar tudo certo, que vai chegar um cara aí, um Jesus Cristo, e vai acertar a situação da prefeitura, porque se não tiver técnico, conhecedor, com habilidade para cuidar, não cuida. Obrigado, senhor presidente. Olá, Bruno Olivo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, gostaria de fazer uma parte do esclarecimento em relação ao que foi tocado o assunto, muito importante do meu ponto de vista, do vereador Zé Pedro. Do Serrinha tocou no assunto e ele concluiu sobre o pessoal de Avaré. Na ocasião, quando teve a reunião no gabinete, eu não fui convidado pelo prefeito, e nem pela jurídica. Eu fui convidado pela presidente da associação e pediu para representar eles, e eu fui junto. De fato, na época a dívida era 14 mil do prefeito anterior, do ano passado, que quando nós votamos aqui a lei, existe um dispositivo na lei, no projeto, que paga até. Nós, vereadores, não podemos, fui criticado e expliquei para várias pessoas na rua, pessoa que está dentro da associação, nós, vereadores, não podemos tirar o até, porque nós não podemos criar gasto ao prefeito. Nós podemos votar, sim, lei ao prefeito. E essa lei daí, ela chama até. Como é o até, o prefeito na época, que seria o Zé, deveria não ter o dinheiro, ou não repassou, o presidente não soube passar para nós na reunião, e não pagou. Ficou com esse déficit. E o Gustavo, quando veio aqui para nós a lei, vocês já lembram que tinha um valor mais baixo. Do 0 a 4, o nosso foi votado 3, se não estou enganado. A gente fez reunião, mas nós, no vereador, não pudemos pôr a 4. Nós tínhamos que votar o que tinha. Era isso. Então ficou um déficit. Na reunião, o Gustavo foi bem claro para eles. Não posso pagar mais. Eu não sei hoje se ele está passando, não sei hoje. Eu não fiquei sabendo. Mas voltando no 14 mil, do pessoal que estava empenhado a fazer o bingo, para ajudar, seria uma televisão, bem que o vereador disse, é uma televisão. Essa televisão seria doado
pela Carminha, o Gustavo, e a Carmen citou o meu nome. Falei, se for dentro da legalidade, a minha parte eu faço. E ponhei mais a eles. Eu ajudo a vender, porque faz muito tempo que eu trabalho com bingo, assim, voluntário, não ganho dinheiro em bingo, trabalho para as igrejas, qualquer pessoa que precisa. Então, de fato, é verdade. E como o vereador disse, fica até meio acanhado, porque é muito pouco para a prefeitura. Bastante para os pais e bastante para o Zé Carlos, que fosse perdoar essa dívida, não tem como. Eu tenho uma filha que estuda em Itapeva, faz direito, na faculdade, caro. Se fosse eu pagar o estudo dela, eu não aguentaria. Graças a Deus, eu tenho filhos fora do país, já faz 10 anos de primeira agora. Graças a Deus estão bem, e eles pagam a faculdade para a menina minha. Eu ajudo com uma parte, mas não é fácil. Eu sei que é difícil, é bem mais barato aqui em Itapeva que em Avaré, mas não é fácil, é muito caro. O curso de Direito é caro, o livro é caro, tudo fica caro. Não é só lá, e tem viagem, tem roupa, tem alimento, isso é caro. Então isso é um ponto que eu queria deixar bem claro, que eu tive nessa reunião, que o vereador disse, de fato é verdade, vereador, houve isso mesmo. Eu tenho certeza também que qualquer de vocês, que a presidenta é minha amiga, a mãe dela, é amiga de infância minha, da minha esposa, são nascidos num bairro só. Então a gente, creio eu, que ela tinha mais intimidade comigo de convidar. Mas tenho certeza que qualquer um de vocês, pelo que eu conheço vocês, já há bastante tempo, vocês estavam na mesma situação minha, ajudaria. E se vir para vocês, tenho certeza que vocês todos vão ajudar, porque eu conheço cada vereador e todo faz sua parte. Um pode ir mais, um pode ir menos, a ajudar. Não significa fazer politicagem. A política nós vamos fazer daqui a uns dias, nós somos obrigados a fazer, todos nós somos candidatos. Então isso é normal. Eu acho que nenhum vereador vai deixar de disputar a eleição. Mas mesmo assim, independente disso, cada vereador faz o seu papel. Isso é o meu ponto de vista. Segundo, fiquei muito... eu sabia mais ou menos, me permite chamar de Serrinha, da história das casinhas. Não sabia certo, porque é uma coisa que não chega a mim, ao senhor que é o coordenador, mas amigo meu veio reclamar. Eu disse bem assim, mas não é possível. Isso o Gustavo... Não, o Serrinha passou para nós e o Gustavo fez isso. Isso é muito grave, vereador. Nós somos uma cidade pequena, nós somos conhecidos, cidade ramal da fome. Vocês todos sabem disso. Quando eu fui vice-prefeito, a gente teve uma reunião em São Paulo, em Tarde Firme, eu com o Walter, a gente recebeu essa palavra lá. Vocês estão no ramal da fome. Nós não queremos investir lá. E a Vossa Excelência ter esse poder de ter mais 40 casas, é isso? Você falou, se não me engano? 60. E o prefeito fazer isso. A gente fica, nós vereadores, eu acho que todos têm o mesmo sentimento do meu, aí ficamos chateados. Nós não temos esse poder para fazer isso. Mas deveria que, como o senhor disse, eu acho que o prefeito, se ele está na dúvida, o que ele pode fazer? Tem jurídico para isso? Sente, discute com a Câmara, com o jurídico, com promotoria, para ver, não poderia perder. Poderia perder 10, 15, tudo bem, vamos supor que não, mas não poderia perder tudo. A gente fica, é duro para a gente. Eu acho que é uma administração que não poderia acontecer. Vejo eu que é uma perca muito grande. A gente sabe que casa é muito difícil. Eu aluguei casa há muitos anos. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa. Mas ainda há comentários, vocês sabem bem disso, que eu comprei várias casas em Santo Inês. Isso é mentira. Torno mais uma vez, não foi você que falaram, mas chega esse comentário para mim, fui em promotoria. As casas que tem no Santo Inês, é dos meus filhos, a minha casa aqui no centro, tem uma na Espanha e outra no centro, são minha casa. É uma casa de herança, eu comprei para os meus irmãos. Isso também não é detalhe, eu acho que casa é muito complicado você perder ela. Você perder uma emenda é difícil, mas passa. Mas você perder uma casa é mais difícil. Eu acho que cada um, a gente vê aquelas casinhas que saiu lá, as pessoas que pegaram, que ficou contente. A gente tem amigo lá dentro, tem parente lá dentro, a gente vê que são pessoas que, nossa, vê o sorriso de orelha a orelha, então a gente fica muito contente. Agora, perder 60 por no que o senhor disse, vou dizer falta de vontade, porque poderia investigar mais bem, então, que seja algum irregular, mas poderia perder, mas não poderia perder tudo. Terceiro item, quando você disse, algum disse do prefeito, gostaria de comentar. Eu tive em Riversul, até agradeço ao vereador Choca, permite chamar assim, que ele me passou o telefone do prefeito, que eu não conhecia o prefeito lá,
os meus irmãos arrendou uma terra, bairro Rio Verde Sul, e eu precisava da estrada. Meus irmãos mexem com máquinas e não tinha estrada. E eu liguei para o prefeito, ele falou, você vem aqui. Eu peguei e fui. Não conhecia o prefeito, cheguei lá, me identifiquei, falei com a menina que estava na frente, ela falou assim, o prefeito é aquele lá. Ele estava sentado no braço do sofá. No dia que chegava, todo mundo atendia. Não tinha discriminação nenhuma. Eu comentei pelo que eu tinha que fazer, falei para ele, se for preciso pagar o óleo, meus irmãos estão dispostos, porque a gente precisa da estrada. A estrada que não tem educação, a estrada só para grãos, mas a gente precisa da estrada porque são máquinas pesadas para você trabalhar. Ele disse bem assim, na terça-feira, amanhã a máquina está lá, vereador. Eu vim embora. No caminho, falei para meu irmão, pega o trator grande nosso, tem um traçado grande, e pega a preninha do Paulo Barreira e vai fazer a estrada, que o prefeito não vai fazer. Me tratou bem. Já fiquei sem fé, mas pelo menos com educação ele teve. No dia 8 horas da manhã, ele me liga. Entendi, Vicente? Falei, ô prefeito, tudo bem? Tudo bem, vereador? As máquinas estão lá. Então a desconfiança minha, queimei minha língua. É diferente daqui. Volto a falar, e eu, vereador Dico, sabe muito bem do que nós estamos passando. O nosso amigo Nenê Veiga. Até agora eu não consegui uma pedra dele. Ele paga óleo, tudo que está dentro da lei ele faz. Do dia 10 de janeiro, aí não está feito. Ele paga tudo. E a prefeitura está em mau lençol, mas está trabalhando, mas não quer receber o dinheiro dele. Para que o dinheiro dele não vale? Fica difícil. Então também é um desabafo da gente. A gente não sei o que acontece, que o que a gente pede parece que tem um obstáculo na frente. Não sai. É muito difícil isso. Parece que é uma politicagem anti a gente. E não precisa isso. A política, ela é resolvida no dia, vai ser agora o primeiro domingo de outubro. Ainda vamos ver como é que está. Se o povo está invadindo nós, tira nós, o povo não tira. O prefeito, a mesma coisa, é um direito dele. E ele tem que saber que ele foi eleito para a população. Ele está ali hoje como vice-prefeito que ele era, e prefeito, porque ele assumiu a cadeira do Zé. Ele foi vice-prefeito. Ele estava dando a cara, bater, pedindo voto. Então ele sabia do compromisso. Não é podemos nós morrer, podemos te afastar, como o Zé foi afastado, foi cassado. Como está o Michel Temer. Eu não sou PMDB, não votei na Dilma. Todos vocês sabem disso. Sou PMDB. Mas torço que faça um bom mandato. Por quê? Quem paga a população é o nosso povo brasileiro. Se o país endireitar, até meus filhos poderem vir embora, ficar meu auxílio. Então, isso é o desejo da gente. A eleição que vem são fatos, são um voto novo. E eu penso assim. Então, essa política eu não gosto. Usando um pouquinho da palavra, senhor presidente, me permita, os dois acidentes que houve, uma fatalidade, a gente sabe que é muito difícil, pelos entes queridos, são pessoas da nossa cidade, nem que não, pessoas de outra cidade que moram, a gente fica sentido, mas são amigos da gente, são fatalidade. Mas há muita fatalidade pelo ser humano que é muito difícil. Eu não quis comentar na segunda-feira passada, que era meio difícil. Eu tenho graças a Deus, eu tenho pouco inimigo, creio eu. Amigo, graças a Deus, eu tenho bastante. Mas tem um amigo que eu perdi, amigo, esse era meu amigo. Ele era um operador. Senti muito. Até eu falei aqui que o prefeito fez a parte dele, foi lá. Mas aí eu senti que a morte do meu amigo, que eu perdi ele. Mas fiquei muito mais decepcionado. Foi a hora que eu mexi com os documentos dele. A pessoa é muito discriminada. Nós, não estou falando pela pessoa, pelas leis, as burocracias que existem. Ele morreu dia 26, um dia após o aniversário da cidade. O pagamento saiu até dia 30. Não saiu o pagamento, lógico, ele estava falecido, não podia sair o pagamento. É óbvio. Mais 2, 3 dias teria que sair. Todo mundo que trabalha precisa do seu dinheiro. Eu não vejo ninguém trabalhar por bonito. Mesmo o Silvio Santos que trabalha, precisa do dinheiro, não está trabalhando. Pensa assim, não saiu o dinheiro dele. Para conseguir o auxílio funcionário dele, levou 15 dias. O auxílio funcionário, 800 conto. Pessoas humildes, todos funcionários, creio eu que nenhum são forgados de dinheiro, como a gente não é, passando dificuldade na casa, para sair. Saiu, com muito sacrifício, com empenho, não vou citar nome de funcionário, porque posso pecar. De vários funcionários que dedicou a isso, a sair esse dinheiro, não saía. Não parte burocrática, eu falo de funcionário, estou falando de burocracia de lei. É incrível a lei nossa do país, é incrível. Não tem cabimento de pessoa de morto, não ter seu direito, a família não tem o direito, ter dificuldade de não receber. Mas vou mais longe daí. Para receber o dinheiro do salário dele, que venceu dia 30,
A viúva que ficou vai ter que passar pelo INSS lá em Itaí, depois da manhã. Para depois receber o atrasado. Ele teve uma carta no INSS, não, filho, não pode pagar. Veja que situação nós estamos. Aí vem o grave, que para mim daí falta de companheirismo, falta de potência, falta de ser humano. Vou falar da administração daí. Não tem carro para levar a mulher. Tu tem 50 carros, não tem carro para levar a mulher. Posso ser penalizado, mas o meu carro vai levar. Meu filho vai levar o meu carro e o meu filho vai levar. Não é que eu perdi um amigo que ela vai penar, não é isso. Eu acho que o meu papel eu vou fazer. Eu acho que não é uma injustiça que estão fazendo, mas eu vou fazer isso. Vou dar o meu carro e o meu filho vai levar. E eu não posso levar. Sou político. Depois sair na rua, mas meu filho vai levar. Eu pago o dia dele, ele trabalha comigo. Eu acho que isso é o mínimo que eu posso fazer para uma pessoa que foi meu amigo. Morreu um grande funcionário, como vários funcionários têm. Um caboclo que nunca me deu hora de ir no serviço. Eu fui secretário com ele, eu não conhecia ele quando entrei lá. Há 11 anos atrás, como vice-prefeito. Cansei de 2 horas da manhã, na retirada de caminhão encaiado, com máquina. Nunca perguntava, será que vai ter hora essa? Temos aqui o Dico e tem aqui o Choca, que foram secretário. Nunca ele falou não para ninguém. Ele ia trabalhar. Se pagava, não sabia, mas ele ia. Como os vários funcionários vai. Não estou falando dele só. Mas ele, estou falando dele porque ele faleceu. Não foi relato de hospital nenhum. Chegou a hora, fatalidade, foi muito rápido. Como minha mãe foi, isso é normal. Como o Dico falou, é duro uma perca. Mas o mais duro é ser humilhado por administração. O setor de admissão, a lei nossa é muito difícil. Fica aqui um desabafo. Obrigado, senhor presidente. Peço primeiro ao secretário que faça a leitura da convocação da audiência pública. Edital de convocação para audiência pública. A Câmara Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, por seu presidente, vereador Pedro Geraldo Novaes de Macedo, convoca os agentes políticos municipais e convoca toda a população itaberaense para participar da audiência pública a se realizar no edifício sede do Poder Legislativo, na rua Josefina Silva Melo, 550, Centro, a partir de 18 horas do dia 7 de junho do ano 2016, para ampla discussão quanto a todos os aspectos formais e materiais e principalmente no que respeita à definição e à conformação das metas, prioridades da administração municipal e também para recebimento de sugestões e impugnações em relação ao seguinte projeto de lei. A. O projeto de lei número 13, de 16 de março de 2016, que dispõe sobre o uso de ocupação do solo do município de Itaberá e de outras providências. B. O projeto número 14, 16 de março de 2016, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e de outras providências. C. Ao projeto de lei número 15, 16 de março de 2016, que dispõe sobre a preservação do patrimônio cultural do município de Itaberá, de novas atribuições à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. D. O projeto de lei número 16, de 16 de março de 2016, que institui a política municipal de resíduos sólidos do município de Itaberá, São Paulo, e da outras providências. E o projeto de lei número 17, 16 de março de 2016, que aprova o Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Itaberá, São Paulo. F. O projeto de lei número 25, de 29 de abril de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da Lei Orçamentária de 2017 e de outras providências. Os projetos em comento poderão ser visitados por inteiro teor no site do Poder Legislativo Municipal,
www.câmara.itaberá.sp.gov.br ou poderão ser solicitados pelo e-mail cese@câmara.itaberá.sp.gov.br. Até a data de 6 de junho, a Câmara Municipal receberá pelo e-mail o seu setor na recepção o protocolo durante o horário de expediente normal, impugnações ou sugestões e outras manifestações, escrita em relação aos projetos de lei, em referência consignado se que somente serão recebidos manifestações individualmente para cada prefeitura. Câmara Municipal de Itaberá, São Paulo, aos 11 de maio de 2016. Pedro Geraldo Novaes Macedo, presidente da Câmara Municipal. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão.